Pessoal, mais um vexame do Vasco aí na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Nem do Vila Nova o Vasco consegue ganhar. Foi agora há pouco aí um empate melancólico, né? Acaba logo Série B. Torcedor não aguenta mais ver jogos do Vasco. O Vasco empatando aí por 2-2 com o Vila Nova. Pontos positivos dessa partida, na minha opinião, aí a permanência do Daniel Amorim tem que ser concretizada, um jogador que mostrou aí que honra sim as cores do Vasco da Gama dentro de campo. E lógico, a gente espera muita coisa de alguns jogadores da base. Hoje eu gostei da volta do Juninho aí ao time principal do Vasco, a entrada do Caio Lopes, também dando mais sequência pro João Pedro, apesar do Vasco aí não ter conquistado um bom resultado, cometer erros como vinha cometendo anteriormente, mas a gente já tá vendo que dá para usar poucas peças, mas que ainda podem ser úteis na próxima temporada, né? O Vasco vai fazer uma grande reformulação. Esse jogo aí ficou bem claro para todos que o Zeca, Marquinhos, Gabriel, entre outros nomes, vão deixar o Vasco, né? Que entraram aí dentro de campo e com certeza a gente espera que o Vasco renove logo esse elenco, porque não dá mais, cara. Essa dupla de zaga é horrorosa, é desastrosa. Vê o Leandro Castanho jogando junto com o Ricardo Graça, dois zagueiros ridículos, e sem falar no Lucão, né? O torcedor vascaíno tá pé da vida com o Lucão, um goleiro totalmente despreparado para vestir a nossa camisa. Não sei como ele foi convocado para a seleção olímpica. Me assusta grandemente a escolha desse técnico da seleção em ter levado esse goleiro para a seleção. E muito torcedor do Vasco um tempo atrás defendia aí o Lucão. Hoje não tem como defender porque ele também não tá defendendo nada, né? É só chutar que a bola entra. Infelizmente o Vasco ano que vem vai ter que ir atrás aí de pelo menos 2 goleiros, cara. Um goleiro aí eficiente para ficar no banco de reservas e, lógico, um goleiro aí de qualidade para ser o titular absoluto da posição, sem ser goleiro aí em fim de carreira. Tem que trazer aí um goleiro que assuma essa titularidade do Vasco e que não deixa aí a desejar, né, cara? Porque a gente sofreu muitos gols por falha aí defensivo, principalmente da defesa do Vasco, lógico, dos zagueiros, né, que não sobem por nada nesse mundo. Hoje, por incrível que pareça, não levou gol em jogada aérea, mas tomou ali por baixo, né? O segundo gol a zaga do Vasco assistindo, né, seu Ricardo Graça, e o Lucão não conseguiu defender o gol do Vila Nova. Esse é o retrato do Vasco, né, cara? Vai ser aí essa Série B, até o último jogo aí da Série B, vai ser desse jeito, né, cara? Esse fim melancólico, tristeza, a gente tendo que assistir o jogo e vendo comemoração do Botafogo na Sport TV passando, o Botafogo subindo para a primeira divisão e o Vasco ficando aí nessa draga de Série B, cara, mais um ano, por incompetência aí da gestão do seu Jorge Salgado, que contratou o mais ainda incompetente Alexandre Passo, que contratou esse resto de jogador, né? E essa reformulação já tem que começar, né? O Vasco já tem que ir resolver logo a situação de alguns jogadores. Não dá para ficar colocando jogador que não vai ficar mais dentro do clube como titular, como hoje o André entrou no time, né? Não vai renovar, não tem porque jogar, né, cara? O Morato também é outro que não vai ficar no Vasco, tem que sair do Vasco, apesar dele ter feito o primeiro gol do Vasco, né? O gol de empate contra o Vila Nova, mas não tem qualidade nenhuma. Você viu o que ele fez no primeiro gol do Vila Nova? Ele deu uma assistência ao contrário, né? Ele deu um passe açucarado pro jogador do Vila Nova fazer o gol, né? Ridículo isso, a gente esperar isso do camisa 10 do Vasco da Gama. Essa é a realidade, a triste realidade do Vasco. O torcedor do Vasco não tem um momento de paz, né? No momento ali que virou o jogo, fez aquele golaço com o Daniel Amorim, parecia que o torcedor do Vasco ia ficar pelo menos um minuto feliz, nem isso durou, né? Porque logo na sequência, Vila Nova já fez o gol de empate na falha aí defensiva do Vasco. É triste a gente ver essa situação do Vasco, é um velório, é o enterro do Vasco, literalmente, porque é a pior campanha da história do Vasco como um clube de futebol, e a gente espera que o ano que vem seja tudo diferente, porque não dá mais para continuar com essa palhaçada, não dá mais para continuar com esses erros infantis da diretoria do Vasco, e tentar trazer pessoas sem experiência para o nosso clube que contratam esse tipo de jogador aí, faz uma análise totalmente equivocada do elenco do Vasco. Não tem mínima condição a gente ver alguns jogadores medíocres continuarem para a próxima temporada. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida aí ridícula no jogo, empate 2-2 com o Vila Nova. O Vasco chegou a virar a partida, mas por incompetência tomou logo o gol logo de cara. E também quem você gostaria que ficasse pro elenco do Vasco na próxima temporada. Eu falei do Daniel Amorim, claro, com certeza o Nenê deve continuar. Queria muito que o Cano continuasse no Vasco, eu acho bem difícil que o Germancano permaneça mais um ano aí jogando a Série B com a camisa do Vasco. O Riquelme, também quero que ele fique bastante no Vasco, só que infelizmente é um jogador visado, né? Se chegar a proposta, o Vasco obviamente irá vender porque precisa de dinheiro, e ele inclusive é empresariado pelo seu Carlos Leite. E a gente já sabe que infelizmente não tem como o Vasco segurar o jogador do Carlos Leite, porque ele vende assim, ó. Quando você tá acostumando com o jogador já tá vendido. É desse jeito que é as coisas dentro do Vasco. A gente espera que isso mude o ano que vem. Espera que o mínimo desse elenco que seja montado em 2022 é que eles tenham vergonha na cara e que joguem
com a cruz de malta no peito. O que a gente viu nessa Série B foi totalmente um desrespeito à instituição e principalmente a nós, torcedores do Vasco, a você, torcedor do Vasco, que compra a camisa de quase R$300, que a você, torcedor, que paga sócio, a você que tem que ir lá em São Januário para apoiar, para ver se o time ganha de um time pequeno na Série B e não consegue ganhar. É isso, cara, é isso que o torcedor passa e infelizmente recebe essa permanência aí na Série B por mais um ano. E o torcedor vascaíno quer ver mudanças, e mudanças a partir de agora, porque não dá mais para ficar vendo essa palhaçada. É isso aí, pessoal, muito obrigado, tamo junto. É mais um desabafo, porque mais um resultado negativo pro Vasco, uma péssima Série B, vai ser assim até o final. Isso não me surpreende o Vasco perder aí esses outros jogos que restam, não fazer mais pontos aí e ficar inclusive na parte baixa aí da tabela. É isso aí, tamo junto, forte abraço, saudações vascaínas a todos, é nóis.